Você com certeza já ouviu dizer que a Petrobras é nossa, não é? Nos meios de comunicação, na televisão e principalmente por causa do saque que está acontecendo lá, a Petrobras é nossa. Mas você sabe por que dizem isso? Você sabe por que a Petrobras é nossa? Será que ela é nossa mesmo? Pois é, pessoal, hoje eu gostaria de falar um pouco sobre pessoas jurídicas de direito público. Tema muito recorrente tanto em todas as espécies de provas, quanto também em nosso dia a dia. É muito importante você, como cidadão, saber o que são pessoas jurídicas de direito público. São todas aquelas pessoas jurídicas que, de alguma forma, integram o bem público. Existem as pessoas jurídicas de direito público externo e as pessoas jurídicas de direito público interno. As pessoas jurídicas de direito público externo são os países estrangeiros e todas as organizações internacionais que, de alguma forma, integram o serviço público, no direito público internacional. Já as pessoas jurídicas de direito público interno são todas aquelas que atuam no âmbito nacional. E nós temos aqui também duas divisões. Nós temos as pessoas jurídicas de direito público interno que compõem a administração pública direta e as pessoas jurídicas de direito público interno que compõem a administração indireta. As pessoas jurídicas de direito público interno que compõem a administração direta é o Estado, são os municípios, é o Distrito Federal e a União. E aqueles órgãos, aqueles entes que atuam junto com ela, todos compõem as pessoas jurídicas de direito público interno da administração direta. Já aqueles que compõem a administração indireta, e são esses que eu gostaria de falar um pouco mais, são alguns, mas eu gostaria de destacar 4 que são os mais falados e os mais cobrados. Quais são eles? São as autarquias, as empresas públicas, as sociedades de economia mista e as fundações públicas. Autarquia. O que é autarquia? Autarquia é uma pessoa jurídica de direito público que ela é criada por lei. Preste atenção, isso diferencia a autarquia das outras pessoas jurídicas de direito internacional da administração indireta, certo? As autarquias são criadas por lei e elas são criadas para algumas atividades específicas. Uma atividade educacional, uma atividade previdenciária, certo? Elas são regidas por direito público, elas têm o seu próprio orçamento e elas são no todo geridas através do direito público. Ela tem capacidade de autoadministração e elas vão servir nesses casos. Um bom exemplo de autarquia, nós temos a UFPB, aqui na nossa Paraíba, e o INSS, que é uma autarquia federal. As fundações públicas, elas servem para prestar algum serviço social, sendo que elas podem ser tanto de direito público quanto de direito privado. Elas não têm fim lucrativo, por isso que são chamadas fundações. Também existem as chamadas fundações públicas autárquicas, que no caso elas também têm um regime muito parecido com o das autarquias. Além disso, nós temos as empresas públicas e as sociedades de economia mista. As empresas públicas, o nome já está dizendo, são empresas que pertencem ao Estado. São empresas que são públicas, elas são regidas pelo direito privado e elas são empresas que vão ser do órgão público em 100%. Como assim? Agora que está falando de empresa pública, a gente pode fazer um paralelo com sociedade de economia mista, que é a quarta. Uma diferença entre as duas é que a empresa pública é uma empresa que é 100% de capital estatal. O Estado é o dono. Já a sociedade de economia mista, não. O Estado ele é o acionista maior, mas existem alguns outros donos, compreende? Um bom exemplo de empresa pública é a Caixa Econômica. A Caixa Econômica é uma empresa, por ela ser empresa, ela vai seguir todas as normas de direito privado, ela vai ser regulada por lei, porém, aqui você tem que prestar atenção, ela não precisa de uma lei específica que a crie. Olha que eu disse que era a diferença da autarquia para as demais. A empresa pública, ela só precisa que a lei autorize a sua criação e não de uma lei específica que a crie. Inclusive, as empresas públicas, a sociedade de economia mista e a maioria das fundações públicas também não precisa de uma lei específica. Tirando as fundações autárquicas, que como eu já falei, é uma espécie de autarquia também. As empresas públicas, elas vão ter o patrimônio 100% do Estado e as sociedades de economia mista não. O Estado vai ser o maior acionista, mas não vai ser o único dono. Um grande exemplo de empresa pública é a Caixa Econômica e os Correios. Isso explica muita coisa, não é? A Caixa Pública, lucro, Minha Casa Minha Vida para o Estado.
Vamos pensar nisso. Já a sociedade de economia mista, não. O Estado ele é acionista principal, mas não é o único cotista. Você pode também ter alguma ação em uma sociedade de economia mista. E aqui nós chegamos na nossa Petrobras. Sim, a Petrobras ela é uma sociedade de economia mista, não é 100% do Estado, mas o Estado é aquele que detém a maior parte do seu patrimônio. E como a lei autoriza, ela é uma sociedade de economia mista. Então, pessoal, realmente a Petrobras é nossa e nós deveríamos sim ter muito cuidado com ela. É muito bom você se informar para que cada dia você saiba mais que direito você tem em cada pessoa jurídica dessa. Ok? Espero que você tenha gostado. Se você gostou, curta esse vídeo, compartilhe nas redes sociais, porque nos ajuda a ter mais incentivo para fazer outros, e curta a nossa página no Facebook, ok? Até a próxima.